Se de repente, na noite de Natal, em vez de aparecer numa manjedoura da Judéia de 2000 anos atrás, Jesus resolvesse bater à porta da sua casa, o que ele iria encontrar de verdade? Só a mesa farta, as fotos posadas e as risadas da sala? Ou também os olhares atravessados na cozinha, a criança ignorada no canto, o idoso em silêncio no sofá, a vizinha sozinha do outro lado da rua? Se Jesus sentasse na sua ceia hoje, ele se sentiria em casa. Ou perceberia que está ali só como enfeite no presépio e legenda de rede social? Neste vídeo, a proposta é simples e desafiadora. Pensar, à luz do Espiritismo, como viver um Natal realmente cristão, na prática, e não só no discurso. Antes de seguir, já faz a tua parte. Deixa o like agora, se inscreve no canal Espiritismo Ilustrado e ativa o sininho, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você organiza o seu Natal deste ano. E talvez o rumo da sua família pelos próximos anos. Quando se fala em Natal cristão, muita gente pensa logo em missa, culto, música religiosa, postar versículo na legenda. Tudo isso pode ser valioso, mas pela visão espírita, o Natal verdadeiramente cristão começa num lugar ainda mais profundo. Na forma como você coloca Jesus no centro das suas atitudes, não apenas no centro da sua decoração. A doutrina espírita apresenta Jesus como guia e modelo, o espírito mais perfeito que a humanidade conhece até agora. Se ele é modelo, o ponto não é só comemorar o nascimento, é perguntar: como seria o Natal de alguém que realmente leva Jesus a sério? Como essa pessoa falaria, gastaria, se relacionaria, trataria os mais frágeis, se posicionaria nas brigas, olharia para os esquecidos? Um Natal cristão, então, não é só uma data bonita com um símbolo religioso por perto. É uma oportunidade de alinhar, pelo menos por algumas horas, a vida real com aquilo que se diz crer. E esse alinhamento não acontece por mágica, mas por decisões concretas que a gente pode começar a tomar ainda hoje. Olha com sinceridade para a forma como o Natal costuma ser vivido. Na prática, em muitas casas, a festa vira uma corrida contra o relógio. Comprar, embrulhar, limpar, enfeitar, cozinhar, postar. A mente fica mais preocupada com o prato que pode faltar na mesa do que com a pessoa que está faltando ao nosso lado. Há famílias que quase entram em colapso financeiro para montar uma ceia que dure poucas horas, enquanto o clima de cansaço, cobrança e irritação se estende por dias. Tem gente que escolhe roupa nova, mas não escolhe uma palavra mais cuidadosa. A legenda fala de gratidão, mas o coração, lá dentro, está ruminando comparações, invejas, ressentimentos. E, em meio a isso, Jesus é lembrado algumas vezes em músicas, imagens, frases prontas, mas não necessariamente convidado a orientar as escolhas daquele lar. Essa distância entre o que se celebra e o que se vive é o que transforma o Natal em uma vitrine bonita com bastidor caótico. E é exatamente esse abismo que pode começar a ser diminuído quando se decide viver um Natal realmente cristão. O primeiro passo prático é simples e, ao mesmo tempo, profundamente transformador. Preparar não só a casa, mas o ambiente interior. Antes da correria da ceia, antes de ligar o som e tirar as fotos, escolher um momento de silêncio para uma prece sincera, sozinho ou com quem topar participar. Pode ser alguns minutos no quarto, na sala, na cozinha. Pouco importa o lugar. O que importa é a intenção. Abrir um evangelho, uma mensagem edificante, uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo ou de um livro de mensagens. Ler um trecho em voz alta e deixar aquilo ecoar. Se houver abertura na família, propor um rápido evangelho no lar especial de Natal, sem sermão, sem fala longa, apenas uma leitura, alguns comentários simples e uma oração. Envolver, quando possível, as crianças, deixando que elas façam uma prece espontânea, que digam por quem gostariam de pedir. Esse preparo transforma o lar em um ponto de luz, ajusta a sintonia mental da casa e sinaliza para o plano espiritual. Aqui nós queremos, de verdade, a presença de Jesus. Um segundo movimento concreto
é reorganizar as prioridades da própria ceia. Em vez de transformar a mesa em um palco de ostentação em que o foco é mostrar quantidade, variedade e luxo, escolher conscientemente a simplicidade digna. O que isso significa? Montar uma mesa bonita dentro das possibilidades, sem entrar em dívidas, sem se endividar para impressionar quem nem se importa. Perguntar-se, com honestidade, se Jesus sentasse aqui, ele se sentiria à vontade neste ambiente ou perceberia mais vaidade do que gratidão? Incluir o gesto do prato a mais. Preparar uma refeição extra, nem que seja simples para oferecer a alguém que não teria ceia alguma. Um vizinho sozinho, um conhecido em dificuldade, uma família que você sabe que está apertada. Convidar, quando possível, alguém que passaria o Natal sozinho para se juntar à mesa. Um Natal cristão não se mede apenas pelo que se coloca em cima da mesa, mas por quem se coloca ao redor dela e por quem se lembra do lado de fora da casa. Há ainda um aspecto silencioso, mas fundamental de um Natal cristão: o compromisso com o depois. Muita gente se emociona na noite de Natal, faz promessas, se sente tocada por uma música ou mensagem, e no dia seguinte, volta ao mesmo automatismo de antes. Pela ótica espírita, isso é uma pena, porque cada insight de Natal é como uma porta aberta para um novo ciclo. Viver um Natal cristão significa também usar essa noite como marco para decisões que ultrapassam o calendário. Escolher um dia da semana para o Evangelho no lar em família, decidir reconciliar-se com alguém até certa data, estabelecer um compromisso pessoal de diminuir a impaciência, a crítica, a indiferença, definir um gesto de caridade contínua, não só sazonal. É como se, na noite de Natal, ao invés de apenas celebrar o nascimento de Jesus no mundo, a pessoa dissesse internamente: eu quero que Jesus nasça um pouco mais dentro do meu jeito de viver. No fundo, a pergunta que resume tudo é simples e profunda. Se Jesus fosse passar o Natal na sua casa, o que ele iria encontrar? Um ambiente de aparências ou um esforço sincero, ainda que imperfeito, de viver o Evangelho? Ele veria apenas uma mesa bonita e corações fechados? Ou encontraria gente comum tentando, com o pouco que tem, fazer diferença real na vida uns dos outros? Um Natal realmente cristão não é aquele em que todos são santos, mas aquele em que, reconhecendo as próprias sombras, cada um decide dar um passo a mais na direção da luz. Não existe família perfeita, existe família em tratamento, em reforma íntima coletiva. E Jesus, que conhece a história espiritual de cada pessoa sentada à sua mesa, continua contando com a sua boa vontade para transformar uma noite que poderia ser apenas mais uma no calendário em um ponto de virada na trajetória da sua alma. Se essa reflexão mexeu com você, se te ajudou a olhar para o seu Natal com mais responsabilidade e, ao mesmo tempo, mais esperança, agora é a hora de sair da teoria e entrar na prática. Deixa o like neste vídeo, se inscreve no canal Espiritismo Ilustrado e ativa o sininho para continuar acompanhando o nosso especial de Natal Espírita. Compartilha esse conteúdo com alguém da sua família ou do seu círculo que você sente que quer viver um Natal diferente, mais coerente com o Cristo que diz seguir. E registra aqui nos comentários a frase: eu quero que Jesus se sinta em casa aqui. Para marcar, diante de você mesmo e do plano espiritual, essa decisão de tornar o seu lar um lugar em que ele se reconheceria. E não para por aqui. Já clica no outro vídeo que está aparecendo agora na sua tela, o próximo episódio do nosso especial, para continuar entendendo, passo a passo, como levar Jesus da imagem na parede para o centro das escolhas reais da sua vida.